Oi, meus amores! Aqui tô eu de novo nesse canal. Mais um dia, mais um vídeo. Eu sou a Emily da Silva falando aqui pra vocês de Sydney, da Austrália. E hoje nós vamos falar de algo que às vezes é uma pedra no sapato, né? É um assunto que acontece com todo mundo que cria e também acontece com quem está começando a criar, né? Então, o assunto que vamos falar hoje, pessoal, é a tal da inspiração. Nós somos inspirações ou nós estamos sendo invejadas, né? Nós acreditamos no poder da inovação ou estamos querendo copiar algo que já existe, né? Porque talvez seja mais fácil ali de ter sucesso. Esse tópico, ele acontece muito aqui na minha vida, já aconteceu mais, eu acho que como tudo na vida, quanto melhor a gente começa a lidar com a situação, menos raiva a gente passa, né? Mas ele aconteceu, já aconteceu algumas vezes comigo, claro que eu vou dividir essas histórias com vocês, mas eu tô vendo muitas pessoas hoje do meu ciclo aqui, das pessoas que eu atendo, dos meus amigos, né, das pessoas da minha tribo que me inspira, lidando aí com esse negócio da cópia, né? E quanto isso tira a gente do centro, né, gente? Então, assim, a ideia do nosso trabalho hoje aqui juntos, né, do nosso encontro, é entender aí qual que é essa linha tênue, né, entre inspiração e cópia. E como nós lidamos com isso, tanto do lado daquele que está no processo da criação, né, que às vezes está na cópia, né, e que precisa aí encontrar esse ritmo da criação, ou para quem também recebe isso do outro lado, que é o copiado, aquele pessoa que sente que a ideia foi tomada, né? Como é que nós lidamos com essas duas coisas, né? Gente, o meu cabelo hoje, olha, tá assim, ó, deve ter alguma energia estática aqui na sala. Vamos passar o defumador aqui daqui a pouco, tá assim, tudo pra cima. Bom, pessoal, eu acho que primeiramente, para entender o que é a inspiração e a cópia, a gente precisa entender o porquê que ela acontece, né? O que acontece no processo da criação de uma nova ideia, né? E o que acontece quando a gente às vezes se inspira muito, muito, muito por alguém, né? Como é que a gente sabe que essa linha tá no lugar certo, né? Porque assim, vamos tentar entender primeiro de onde vem essa vontade. Então assim, eu vejo, por exemplo, no trabalho que eu faço, é um trabalho em que assim muita gente fala para mim, Emily, eu queria fazer isso, eu queria viver disso, eu queria me colocar disso, né? Poucos são aqueles que entendem que o processo inteiro que eu passo diariamente por essa escolha que eu tive, né? Então, assim, existe essa vontade ou essa imagem, né, de quem, por exemplo, trabalha aí com pessoas ou que trabalha que faz um trabalho que ama, que é uma coisa tão impossível de acontecer, né? Então, quem olha de fora fala, meu Deus, isso é tão impossível de acontecer, mas ao mesmo tempo, quando elas olham de fora, elas não veem tudo aquilo que a gente passa até conseguir chegar onde a gente chegou, né? São inúmeras responsabilidades, inúmeras vezes que a gente tem que tomar decisões que são muito difíceis, né? Inúmeras vezes em que a gente tem que testar nossa coragem, né? Para estar vivo nesse processo. Então, assim, muitas vezes o processo da inspiração para uma nova ideia, ela vem de a gente ver alguém que nos inspira, né? E que vê aquela pessoa e fala, meu Deus, eu gostaria de ser igual àquela pessoa, né? Então, assim, acontece isso com muitos de nós? Sem dúvida nenhuma, né? E principalmente no início de qualquer ideia criativa, no início de um processo criativo. A gente primeiro olha para alguém e fala: nossa, eu gostaria de ser igual aquela pessoa, eu gostaria de comer aquilo que aquela pessoa está comendo. Até tem um filme, eu esqueci o nome do filme agora, mas que é exatamente isso, né? A mulher começa a comer uma comida e começa a fazer uns barulhos como se estivesse tendo um orgasmo, e a mesa do lado fala: eu quero o que ela está comendo, né? Porque essa é a unidade humana, né? Nós estamos aqui num processo de crescimento. E quando nós encontramos pessoas que nós consideramos inspiradoras, muitas vezes nós perdemos a linha do que é copiar e do que é se inspirar, né? Então, assim, voltando para o processo de entendimento de uma inspiração ou de uma ideia, é muito natural que nós vamos procurar inspirações dentro daquilo. Então, se eu tenho vontade hoje de me tornar uma médica, né, eu vou procurar, de repente, ou até foi isso mesmo que fez a ideia de ser médica, e ver o que é que esse lado da medicina, né, me chama atenção, né? Ver pessoas e casos de sucesso, ver pessoas que trabalham e têm os mesmos valores que a gente e aplica aquilo naquele trabalho. Então, assim, basicamente, começando esse processo, é entender que a pessoa que inicia o processo da ideia, da inspiração, ela está olhando o outro com olhos de admiração.
né? Eu acho isso super importante de ser falado, né? Porque assim, quem às vezes recebe e é copiado, a pessoa fica assim, né? Demônio essa pessoa, né? Tipo, me copiou. E a primeira reação que a pessoa tem, que também é natural, e falaremos disso, mas não entendendo, não voltando para o nosso próprio processo. Quando a gente começou esse trabalho, né? Onde a gente olhou, né? Existiram pessoas que inspiraram o começo desse trabalho, existiram pessoas que eu olhei e falei, nossa, eu adoraria ter um sucesso, talvez não exato daquela pessoa, mas tá conseguindo tocar as pessoas dessa maneira. Então, o processo da cópia, né, é muito importante entender isso. Ele começa sempre da inspiração. Então, o que acontece comigo é que eu quero achar mais, né, informações sobre aquilo. Então, eu vou lá e procuro. O que começa a perder a linha, gente, é quando a gente, ao invés de pensar e sentir, eu gostaria de tocar de repente as pessoas dessa forma, né? Eu gostaria de que as pessoas me vissem, me respeitassem dessa forma. Eu gostaria que o meu trabalho fosse respeitado dessa forma. Então, essas inspirações, elas são super válidas, né? E super importantes, porque aquilo traz para você a ideia do que você quer fazer, né? Então, é super válido, né, o processo da inspiração. Aonde começamos aí a ter essa linha tenuezinha, né, do processo da inspiração e da cópia, né? Quando nós esquecemos, né, que cada pessoa vai fazer aquilo de uma maneira distinta. Ninguém cria igual, ninguém tem processo igual. Então, o meu processo de crescimento, ou o meu processo de ideia, o que vai ser, ela não pode ser igual ao do outro, porque eu sou eu, né? Então, a pessoa às vezes chegou naquela ideia de sucesso principalmente porque ela foi autêntica. Ela juntou aquilo que fazia sentido para ela e ela criou aquele produto, ou aquele serviço, ou aquilo que ela está fazendo. Então, basicamente, né, usando uma pessoa como inspiração é super válido e super, super saudável. Mas copiar todos os passos daquela pessoa, ela não é saudável nem para você, nem para a pessoa que vai receber. Porque o que acontece é que isso para você pode ser, meu Deus, eu quero ser igual a ela, e vem nesse processo de inspiração, mas a pessoa que está recebendo, ela se sente o quê? Desrespeitada. Porque quase que o caminho que ela seguiu para chegar naquele momento, né, o trabalho que ela colocou naquilo, foi simplesmente copiado. Então, é muito interessante entender os dois lados da moeda, tá? Dos dois lados. Importante da pessoa que está começando o seu processo de inspiração entender, né? Entender essa linha tênue do respeito profissional também, mas mais do que isso, gente, entender que ela nunca vai ter sucesso se ela apenas copiar o outro, né? Não existe sucesso na cópia, porque, de novo, somos distintamente únicos. Então, se eu faço e tenho sucesso nessa e dessa maneira, são uma série de atributos que eu sou como ser humano que eu consigo esse sucesso. O que quer dizer que uma outra pessoa pode copiar exatamente os mesmos passos que eu segui. Pode tentar fazer igualzinho o que eu estou fazendo, mas não vai conseguir, porque aquilo é meu e aquilo é único. E quando eu entendo que o processo da inspiração passa pela ideia de perceber quem faz isso muito bem, eu começo a entender que sim, é válido a inspiração, sim que é válido perceber aquilo, né, que o outro está fazendo, mas eu transformo aquilo em algo meu. Então eu transformo aquela ideia ou aquele serviço em algo de uma maneira que só eu consigo fazer. E não é uma coisa de eu vou fazer isso para não copiar o outro, não. É o entendimento que apenas o que é autêntico funciona. O que não for autêntico, gente, não vai funcionar. Por mais perfeito que seja, por você pode copiar exatamente os passos do outro, você nunca vai ser tão bem sucedido quanto o outro. Porque o outro, quando ele é sucedido, bem sucedido, ele está sendo autêntico a ele, tudo que ele está sendo é ele mesmo, né? E como a pessoa é ela mesma, não tem cópia. Agora, entender que a inspiração do outro me ajuda no meu caminho é maravilhoso. Eu tenho uma série de pessoas que eu super admiro e me inspiram. Colegas de trabalho, clientes, meus clientes me inspiram absurdamente. Familiares, amigos, né? Essas pessoas me inspiram. Agora, não é porque elas me inspiram que eu tenho que ser como elas, né? Porque é uma miopia. Se eu tentar ser como elas, eu nunca vou ser. Então, eu vou ser uma cópia de algo que já existe. Então isso não é positivo nem para mim, porque eu não vou conseguir chegar onde eu preciso, né? E vamos lembrar, aonde eu preciso chegar. Todos nós, às vezes, precisamos dos momentos de inspiração para começar. Por quê? Porque nós viemos fazer algo muito especial no planeta. Agora, a maneira que eu vou fazer isso é só minha. E se eu tentar me copiar uma outra pessoa que está com essa ideia de sucesso, eu não vou conseguir chegar e não vou conseguir ser a peça do quebra-cabeça que eu vou ser.
Então, basicamente, o trabalho da inspiração é importante, mas é entender e classificar o que tem na inspiração que é meu. Porque se eu não chegar nesse ponto, eu não vou ser bem-sucedido, aonde eu quiser, aonde eu me colocar. Então eu vejo isso assim diariamente, né? Isso acontece muito, aconteceu muito comigo e vai continuar acontecendo, né? Mas é aí onde a gente vai passar para a segunda parte do entendimento disso, né? Que é o que fazemos quando somos copiados, né? Como nos sentimos quando acontece isso? Alguém rouba um projeto, copia nosso estilo de trabalho, copia as nossas palavras, copia quem a gente é. Gente, é um saco quando isso acontece, né? Basicamente, porque você sente, primeira coisa que você sente é um desrespeito tremendo ao tempo e espaço que você colocou naquele projeto, né? É como se você tivesse feito todo o processo de pensar e fazer e viesse alguém que simplesmente fosse lá e tomasse aquilo ou tentasse fazer isso. Parece que a pessoa tá literalmente falando, olha, todo o seu esforço, que bom, né? Eu vou pegar isso daqui, eu vou tentar ser bem sucedido como você. Então, uma experiência completamente pessoal, eu sei disso, eu vou contar algumas histórias no final, mas entender que quem recebe isso, né, a pessoa que acaba se sentindo copiada, se sente terrivelmente passado para trás, né? Porque realmente tem todo o processo do que ela colocou para aquilo, né? Mas assim, claro que tudo isso também vai depender da maturidade que a gente vai estar, né? E como é que a gente vai entender isso. Então, assim, o meu convite, se no seu caso você acabou de ser copiado, você teve essa ideia ou esse serviço, e a pessoa está seguindo os seus passos, né? Eu acho que a gente tem que começar do começo, entendendo essa primeira parte do vídeo, né? Que as pessoas começam sempre com intenções de luz, sempre, né? E uma coisa muito importante, né? Se existe uma cópia daquilo que é seu, é porque existe uma inspiração, uma vontade do outro ser como você. Então, isso já é um elogio, né, gente? Vamos combinar, né? Se alguém está tentando ser como eu sou, gente, isso já é um elogio enorme. Porque quer dizer que eu estou no caminho certo, né? Existem pessoas que estão vendo o meu trabalho, né? Então, primeira coisa, se sentir extremamente lisonjeado, né? Quase um elogio, né? Mas depois desse processo do entendimento disso, muitas vezes, antes de chegar ao entendimento, chega a raiva, né? Já aconteceu comigo e chega a raiva, você fala assim, como assim, né? Mas naquele momento, para que a gente consiga trabalhar com a raiva, a gente volta pro propósito, né? Então, assim, o que é voltar pro propósito? É entender o porquê eu faço o que eu faço. Olha que interessante isso, tá? Então, vamos dizer que isso tenha acontecido, né, com você, que você tenha tido uma ideia roubada, um projeto roubado. Então, nós entendemos que quem veio realmente da inspiração, tá? Pode ser o pior demônio do planeta, gente. A real é essa, pode ser. Mas ela veio da inspiração, essa pessoa. Porque senão não estaria copiando você. Não tem como copiar se não é inspirador, né? Porque assim, vou copiar uma coisa que tá dando errado? Não sou idiota? Não. Então a pessoa vem de um lugar de inspiração. Mas ali, depois disso, é o que vai acontecer, né? A pessoa pode tomar, pode querer ser uma pessoa que vai tentar fazer aquilo para realmente roubar a ideia do outro. E adivinha o que, né, gente? Quem faz isso não é nunca bem sucedido, né? Pode não ser nesse momento, né? E a gente às vezes vê isso, né? Pode não ser naquele momento, mas assim, não vai ser bem sucedido. Porque nós temos aí uma inteligência, né, mundial, uma inteligência universal, uma inteligência que vem desse universo lindo que realmente mostra pra gente o caminho a seguir, né? E existe justiça sempre. Então, assim, isso vocês podem ter certeza. Mas é muito importante conectar, então, de volta com a gente, para que quando isso aconteça, a gente consiga lidar com isso da melhor forma possível. Então, assim, uma vez que entendemos, né, que existiu essa cópia, esse trabalho e tudo isso, a gente começa a entender que houve sim uma inspiração, né, para esse trabalho acontecer. E em segundo lugar, né, a gente começa a entender uma outra coisa, o propósito, tá? Vamos voltar nesse ponto um pouquinho, porque isso é super importante. Vamos dizer então que no meu caso eu sou uma terapeuta holística, tá? O meu trabalho qual que é, gente? O meu trabalho é realmente conectar as pessoas com a verdade delas, né? Relembrá-las de quem elas são. É esse o meu trabalho, é isso que eu faço, né? Então eu tô na frente do cliente, eu sou espelho do cliente. Então esse é o meu trabalho. Então vamos pensar nisso um pouquinho mais, do propósito? Isso aí pode doer, tá, gente? Então já vou avisando de cara, porque pode doer, né? Porque doeu em mim, então né, vai doer, né? Se eu entendo que o meu trabalho é um trabalho de luz voltada para o trabalho humano, para o suporte do outro, para a ajuda emocional do outro, naturalmente eu entendo que o meu trabalho é importante, né? Então eu sei que o que eu estou fazendo para o planeta é uma contribuição. Então, se eu sou copiado dentro desse lugar de
tanta coisa maravilhosa, né? Por mais que a gente saiba que nunca vai dar certo se for uma cópia. Mas se eu estou tentando ser copiado nessa área e o meu objetivo é realmente a cura, realmente ajuda, será que é o fim do mundo se alguém realmente me copiar? Já pensamos nisso? Então, vamos deixar bem claro, tá? Justifica o outro fazer isso? Justifica o outro me desrespeitar? Não justifica, tá? Nada é justificado. Mas eu volto para a intenção do meu trabalho. E se a minha intenção é fazer o trabalho, é realmente ajudar e curar, se o outro faz o mesmo trabalho que eu, diretamente ou indiretamente, ele se torna meu colega de profissão. Ele continua e me ajuda no meu propósito de fazer esse trabalho. Pode ser, gente, que isso seja uma coisa que, meu Deus do céu, como assim, Emily? A pessoa está me copiando na cara dura e que isso não vai dar certo. I get it. Mas se a intenção do outro, tá, pessoal? A intenção do outro foi uma intenção de luz, mas ele está perdido, que acontece muito no início do nosso processo. Quem nunca, gente? Quem nunca? E a verdade do outro é simplesmente conseguir encontrar a sua própria. Enquanto ele não encontra, ele copia você. Será que essa cópia é tão daninha assim? Será que essa cópia é tão maléfica assim? E essa é uma pergunta que tem que ser perguntada, pessoal. Tem que ser. Porque senão a gente não lida dessa forma e a gente acha que o outro é o demo, né? A gente não lida com aquilo direito. E aquela raiva que você vai colocar, né, pra pessoa, vamos lembrar, frequência energética. Mandou raiva, recebeu alguma coisa de presentinho do mesmo nível, né? Então, se eu mandei toda aquela raiva pro outro, se você me copiou, o que eu tô trazendo? Eu tô trazendo tudo aquilo. E se for inveja, gente, se for a pessoa tá com inveja da gente, aquilo volta tudo pra mim, gente. Receba aquele presente grego de volta. Olha que interessante. Então, assim, é natural que nós não nos sentimos assim confortável com a ideia de nos copiar? Lógico que é natural. Humano, Jesus, se não acontecer isso, tem alguma coisa errada com você. Claro que é. E muitas vezes é uma falta de respeito, sim. Mas, voltando para o nosso processo de responsabilidade espiritual, o meu caminho é meu. Então, se eu quiser entender que o outro está com inveja de mim, que eu vou entrar nesse lugar e nesse espaço de mandar raiva, inveja e raiva, frequência, lá embaixo. Ali onde eu conecto, né? E pode ter certeza que naquele lugar eu conecto como ninguém com aquela pessoa que acabou de fazer isso. Então, para que eu consiga ter sanidade, né, emocional para lidar com a cópia, eu preciso entender esses dois fatores. Primeiro, quem está me copiando vem de um lugar de inspiração, sempre, tá? Segundo, se o meu propósito é verdadeiro, né, o problema da cópia às vezes não é tão problemático assim. Agora, terceiro, o que fazemos com isso? Né? O que isso nos traz? Isso nos traz uma oportunidade enorme de sim olhar para o nosso propósito, perceber tudo isso, alinhar isso daqui, mas também sermos muito honestos com a gente. Então, se essa cópia, né, ela passou do limite, ela é desrespeitosa, isso tem que ser copiado, isso tem que ser comunicado, né? Então, eu chego para o outro sempre com amor e respeito, e eu demonstro para o outro que essa linha foi cruzada, né? Eu demonstro porque isso é um respeito com o meu tempo, com o meu trabalho, né? Eu entendo o outro, então na minha comunicação de volta para o outro, ela não vai ser agressiva, ela não precisa ser violenta, né? Ela vem de um lugar de entendimento, mesmo que o outro ainda nem tenha se tocado disso. Olha como isso é libertador, gente. Porque eu não tenho que esperar que o outro me peça, pelo amor de Deus, ou desculpa para perdoar o outro, né? Porque às vezes o outro não vai pedir. Ele vai olhar pra sua cara e falar assim, copiei mesmo. Ou não, tá louca, não copiei. E muitas vezes, pessoal, quando existe essa cópia descarada, isso é muito verdade, tá? Que eu vou falar agora. A não ser que a gente tenha, sei lá, criado a cura do câncer, ou, sei lá, a cura do HIV, são ideias que são ideias paralelas às vezes. Em que um conectou daqui, outro conectou ali, e tem a chance, muitas vezes, de não ter sido uma cópia. Existe essa chance sim, tá? Por mais que você fale, Emily, como assim? A pessoa, às vezes, vamos lembrar, gente, a gente tem um inconsciente aí, esse baldão chamado inconsciente. Os negócios caem tudo lá dentro. Às vezes uma ideia apareceu aqui no mesmo momento, ou não, ou aquela ideia foi a última cerejinha do bolo, aquilo já estava acontecendo internamente na pessoa. Entende como é complicado? Mas comunicar isso, né, conversar, ter um diálogo aberto e não violento, ajuda com que a gente não fique com essa nhaca.
né? A gente também entenda da onde o outro veio. E às vezes nessa conversa não violenta, a gente percebe que não foi exatamente uma cópia descarada, né? Agora, gente, tô aqui falando disso, linda e formosa, né? Porque não tá acontecendo e não aconteceu agora, já aconteceu várias vezes. Então eu já criei o que a gente fala aqui na Austrália, né, em inglês, é thick skin, né? A pele tá grossa, que já aconteceu várias vezes comigo. Mas o processo que eu tô aqui dividindo com vocês é é o meu aprendizado dessa história, né? Porque não adianta, gente, nós ficarmos nessa energia, né? Nessa coisa toda do a pessoa tá com inveja de mim, ela tá mandando energia ruim. Gente, entendemos física quântica, né? Se a energia ruim pegou é porque ela teve espaço de procriação. Ou seja, energia ruim também tá vivendo comigo, né? É isso. Então, assim, não é que eu não acredito em macumba e nada, não é isso não, tá, gente? Não tô aqui pra dizer que nada disso não é verdadeiro agora. A macumba só pega se realmente eu estiver no mesmo nível energético, você não tem como. Então, basicamente, o entendimento para quem é copiado é esse entendimento, né? Que o processo criativo é um processo muito aberto, né? Acontece muita coisa no processo criativo e que, assim, existem assim, uma gama de fatores que levam as pessoas a chegar nesse espaço. Né? Mas, de novo, se nós somos os adultos das relações, olha que interessante, nós somos aqueles que entendemos e perdoamos, às vezes sem nem a pessoa falar. O processo de conversa e de diálogo é para realmente ter mais clarificação, para que a gente consiga ter relações que são mais saudáveis com todo mundo. Então, isso é muito importante entender. Porque o que a gente está aqui, gente? Qual que é o processo espiritual? O processo espiritual é para diminuir sofrimento, né? O sofrimento é inevitável, né, pessoal? A gente já percebeu isso. Mas nós não precisamos morar com o sofrimento. Não precisa, tá? A gente não precisa estar no espaço que a gente está escolhendo sofrer. Então, a responsabilidade do caminho espiritual é saber que sim, minha responsabilidade de tudo que eu faço, mas também o processo de cura também é de minha responsabilidade. E é isso que a gente está falando aqui. É entendendo aquilo que o outro ainda nem explicou, né? Em que eu, com a minha maturidade espiritual, já fiz as pazes com aquilo. E se o outro me trouxer uma ideia, uma palavra, sei lá, né? Uma explicação ainda mais plausível, que bom. Mas eu não preciso do outro para não estar conectado com ele. Eu faço o meu processo. Eu sou independente em relação a isso. Então, essa é a responsabilidade emocional, que é tão e tão e tão importante, tá? Então, eu espero que esteja fazendo sentido até agora, né? Do passo de quem cria, né? De quem está copiando e quem realmente está nessa linha tênue entre a cópia e a inspiração e de quem recebe isso como um presentão de grego, né? Então, olhamos esses dois lados. Agora eu quero trazer história, porque a gente precisa fazer isso ficar real, né, gente? E a realidade acontece todos os dias, né? Então, é importante que a gente realmente veja quando isso acontece na nossa vida. E eu vou contar algumas histórias para vocês, muito rapidamente, que eu tenho 1 milhão delas, né? Eu nunca vou esquecer, gente, a primeira vez que alguém copiou a minha sessão. Minha Nossa Senhora. Gente, eu tava dando pirueta quando isso aconteceu. Eu virei ficar virada no giraia, tá? Fiquei louca. Porque literalmente a pessoa que veio e copiou minha sessão, ela era minha cliente. Ela veio, ela entendeu tudo que eu tava fazendo, ela foi fazer os mesmos cursos que eu e ela começou a atender igual a mim. E o pior, né, no começo, quando isso acontece, é tão dolorido, um monte dos meus clientes começaram a migrar para essa pessoa. E eu assim, né? E acontece? E literalmente acontece. Então, e isso, gente, acontece mais do que vocês podem imaginar, tá? E vou falar real, até hoje acontece. Só que o que aconteceu? Quando eu tava lá no processo do início desse meu trabalho, vamos lembrar que eu já faço isso mais de 10 anos. Então, para mim, gente, como eu falei, a pele tá grossa. Então, eu lido com isso de uma forma completamente diferente. Mas na primeira vez eu queria matar a pessoa, né, gente? Queria matar a pessoa. Então, aconteceu isso, eu fiquei muito brava, eu coloquei meu não acredito. E ali foi só a primeira professora da minha jornada da cópia. Tive várias, pessoal, várias. Ali foi a primeira vez que eu dei de cara com isso, né? E quanto isso foi difícil para mim. Mas foi a primeira oportunidade que eu tive de entender todo esse processo que eu contei para vocês. Então, basicamente, quando aconteceu isso, além de eu ter assim, sofrer muito, né? Eu me conectei energeticamente com essa ideia dessa pessoa. E aí o que aconteceu? Eu estava muito mais vulnerável, vulnerável para sentir raiva, vulnerável para sentir dor, vulnerável para sentir abandono, tudo isso aconteceu, né? Até acontecer de novo.
E quando aconteceu de novo, eu lidei com uma forma completamente diferente. Eu comecei a perceber por que essas pessoas estão me copiando. E aí começou a acontecer várias vezes, né? E o meu processo no meu atendimento aqui, né, que eu faço, eu misturo, né? Eu sou médium, sou clarividente, então eu misturo tudo isso aí junto com o meu reiki e tal. E é aquela coisa, né? As pessoas perguntam o que eu faço hoje, eu falo assim, eu faço macumba, mas não faço, gente, macumba. Mas basicamente, né? Então eu trabalho com tudo que eu preciso trabalhar. Então vai ter sessão que eu vou trabalhar com xamanismo, o que aparecer eu vou fazer, né? Então naquele momento em que as pessoas começaram a copiar o meu estilo, e eu comecei a ver que era mais de uma, eu comecei a olhar para dentro, né? E eu comecei a perceber de novo qual que é realmente a intenção do meu trabalho. E uma outra pergunta importante, eu dou conta dos meus clientes? Eu consigo atender todo mundo, o planeta inteirinho, as 6 bilhões de pessoas que moram no planeta? E a resposta é não. Olha, gente, que básico isso, né? Então, se eu não tenho a capacidade de atender todo mundo e existem outras pessoas que estão usando o meu método que mega funciona para fazer e para inspirar o começo delas, será que isso é tão ruim assim? Foi nisso, foi exatamente nesse ponto que eu me peguei. Me peguei pensando e concluindo, né? E aí sim, percebi, né, uma outra coisa que veio para mim com muita clareza, que existe o processo da inspiração em qualquer início de processo. E que as pessoas às vezes não estão prontas para entender o lance da inspiração e da cópia, né? Então ali o que aconteceu? Eu comecei completamente a relaxar. Eu comecei a entender que estava tudo bem. E até hoje, gente, até hoje acontece. Eu tenho pessoas que vêm aqui e me falam às vezes, assim, na minha cara, falam, Emily, eu super te admiro, eu queria ser que nem você. E aí a minha responsabilidade, que eu tô num outro espaço agora, é de trazer essas pessoas e falar assim, você não precisa ser igual a mim, né? Você vai ser igual a você. Mas se você precisar de qualquer coisa de mim, eu te passo. Gente, eu passo minha ficha de atendimento para as pessoas. Passo, assim, eu entrego, né? Não tem o menor problema. Eu falo onde eu estudei, né? Os cursos que eu fiz, e não são os cursos que me fizeram, né? Mas toda essa autenticidade, né? Então, quando as pessoas vêm para mim com essa ideia, o meu trabalho é com muito amor lembrar tudo que elas fazem maravilhosamente bem e que eu não sou capaz de fazer. Então ele vem desse lugar de vulnerabilidade, o entendimento que cada um de nós é único. E eu quero que essas pessoas sejam muito bem-sucedidas, porque eu quero lembrar de novo que o meu trabalho, ele acontece porque eu tô aqui para ajudar o mundo a ser um mundo melhor. Então se cada uma dessas pessoas conectarem com o que é delas, eu me torno melhor, porque eu sou inspiração para elas. Eu assumo esse posto de inspiração. Emily, mas e inveja? Inveja acontece? Oh, Jesus! Somos limitados, gente. Todos nós sentimos inveja. Então é claro que tem pessoas que vão sentir inveja. Mas se eu não me conectar com a raiva delas, ou a raiva minha do que elas estão fazendo, quem disse que eu sinto inveja, né? Eu não sinto inveja delas. Se eu conectar e entender o processo que elas estão, não é a inveja delas que vai me matar, ou que essa energia vai me fazer mal. Não! Eu encontro no que ela está sentindo a inspiração que eu sou para ela. Então, ao invés de ficar morrendo de raiva dessa pessoa, eu olho para mim e eu agradeço de novo o meu caminho por estar podendo ser inspiração para essas pessoas que começam. É completamente diferente. Teve uma outra situação que eu acho muito importante contar, que foi quando eu fiz um projeto com uma pessoa muito especial, uma pessoa que trabalha comigo, e nós fizemos esse projeto, passamos o final de semana trabalhando nele, fiz PowerPoint, estava tão empolgada e não sei o que, não sei o que, enfim. E uma das pessoas que tinha ido em uma das primeiras reuniões do projeto, que não foi mais e tal, e tinha aquele documento shared e tal, no Google, do Google Docs compartilhado, né, share compartilhado. Né, uma pessoa que tinha ido do nada um dia, era uma ideia assim super bacana, não é uma ideia super inovada, né, mas o nome, a ideia, o número de horas que era o projeto, estava tudo muito bem escrito, né, e foi feito com toda a experiência que eu e essa minha amiga de trabalho temos, então estava bem delimitadinho, estava muito bem pensado. E aí, gente, um dia eu tô no Facebook, do nada, eu vejo que o meu projeto foi lançado. Eu, oi! Né? Lembra que eu já tinha lidado com todas as cópias do meu trabalho, né? Do meu atendimento one-on-one. Mas eu não tinha pensado que nunca ia acontecer alguém copiar um projeto meu. Gente, eu dei pirueta, eu fiquei brava, eu fiquei virada no giraia, todos os sintomas, todos os acima, né? Eu queria matar. Eu falei, não acredito um negócio desse. Porque deu trabalho. E eu fiquei naquele domingo, nunca vou esquecer. Foram poucos domingos antes que eu acabei de montar o projeto. Eu fiquei o dia inteiro no computador. Era um domingo, tava um dia de sol. Minha família foi pra praia. Eu fiquei na frente do computador, empolgadérrima, que eu adoro PowerPoint, né? Aí fui criar meu PowerPoint, toda feliz. Mostrei pra todo mundo. Fui tomar chá com as minhas amigas à noite. Mostrei pra elas, mega super empolgada.
quando aconteceu isso foi um soco na minha cara. Mas foi mesmo, né? E ali me deu uma outra oportunidade de aprendizado. E eu vou dividir com vocês. Eu já tinha entendido que as pessoas quando começam se inspiram, né? Eu já tinha entendido o propósito do meu trabalho. Mas talvez faltava uma parte desse trabalho que eu não tinha percebido ainda. E essa parte é muito simples, eu vou dividir com vocês. Se eu vim no planeta para me tornar inspiração para os outros, se eu sou uma pessoa criativa, eu amo o que eu faço, eu tenho a oportunidade de criar todos esses projetos, esse lance das pessoas me copiarem vai acontecer muitas vezes na minha jornada. Essa ficha fez assim, ó, bem na minha cabeça. E eu fiz assim. Essa ficha só caiu dessa vez, tá? E eu pensei assim, tá, eu entendo. Eu entendo que nesse momento da minha jornada como uma pessoa inspiradora, porque eu amo o que eu faço, eu crio um monte de coisas, quer dizer que eu vou ter várias pessoas que vão me copiar no futuro. E eu pensei numa pessoa que é muito inspiradora, que eu nem... Gente, eu não assisto vídeo, né, gente? Não sei se vocês sabem disso. Acho que se você é cliente, você sabe disso. Porque eu não assisto vídeo de ninguém. Então eu tô fazendo esse canal aqui do jeito que eu acredito que tem que ser feito, né? Então eu não assisto vídeo, eu não vejo muito. Então tem essa pessoa que é uma inspiração, acho que pra todo mundo que trabalha com ajuda de pessoas, que é o Tony Robbins, né? E eu visualizei isso, né? E eu falei assim, será que um dia o Tony Robbins apareceria aqui na Life and Soul, bateria na minha porta e falaria assim, Emily, você tá copiando a minha linha de... Como é que é? Sei lá, minha terapia de linha de tempo. Você tá fazendo igual a mim. A gente imagina um negócio desse acontecendo? Lógico que não, né, gente? Porque se um homem é essa sumidade, cheio de ideias, e ele tá trazendo inspiração, vão ter momentos em que a gente vai ter alguns momentos de cópia. Faz parte quase, né? A gente vai olhar para aquilo, se inspirar e falar, o que eu posso criar disso? Né? Então, a real é que eu vou estar sempre sendo copiada. E eu que tenho que trabalhar com esse meu paranauê da cópia. Porque se eu sou inspiração, vai ter cópia. Vai ter gente que não vai saber lidar com isso. E foi naquele momento que caiu essa ficha gigantesca em mim. E eu pensei, se eu sei que um dia eu vou ser, né, vou ser essa pessoa de inspiração para tanta gente, né, a cópia é inevitável. Então, dona Emily, começa a lidar com ela. Foi isso que essa situação me explicou e me trouxe como aprendizado. E depois desse dia, gente, aconteceram outras cópias? Sim. Hoje eu tenho outros processos, eu tenho o que a gente chama aqui na Austrália de NDA, que é Non-Disclosure Agreement, que é as pessoas assinam documentos quando trabalham comigo, até para protegê-las também. Todo mundo que trabalha comigo assina esses documentos. Então, hoje eu tenho tudo isso, né, em place, eu trabalho com tudo isso, mas eu não tinha. Então, isso também me ajudou a me fortalecer, né, fortalecer também o meu profissionalismo, né, onde eu crio todos esses documentos também para proteger todo mundo. Tudo isso está feito. Então, assim, legalmente eu tô coberta, segura, tá tudo bem, mas não é isso. O que eu não quero é viver no sofrimento. E eu não quero ficar achando que todo mundo está me copiando e me colocar num lugar de frequência baixa. Então, eu aprendi a lidar com isso, entendendo que sim, se eu sou inspiração, eu vou trazer tudo isso junto comigo. Justifica a ação do outro? Claro que não, até porque nós sabemos, o que não é autêntico não dura e nem dá certo. Mas eu entendo que no meu lugar de inspiração é muito natural eu trazer isso. É muito natural que eu seja essa pessoa que vai trazer e que as pessoas vão olhar diferente para mim. É muito natural. E hoje eu perdoo essas pessoas e a mim mesma. Porque no momento que eu perdoo e eu entendo isso, eu não paro de criar. Porque se tudo que eu for criar eu acho que alguém vai copiar, eu começo a parar com a minha energia criativa. Então, pessoal, o meu convite hoje para todos nós é olhando os dois lados dessa moeda. Quem cria e quem está sendo copiado, né? Onde é que eu moro dentro dessa esfera? Se eu crio, pessoal, eu crio de verdade. Eu crio com amor e respeito à minha unidade, à minha autenticidade e o que eu tenho que trazer para o mundo. E se eu sou copiado, eu entendo aquilo como um elogio. Eu volto para o meu propósito, eu me protejo legalmente, mas eu não preciso ficar na energia que me conecta com qualquer coisa que não for boa do outro. Então, entre inveja e inspiração, eu escolho inspiração. Eu vejo que as pessoas que tentam fazer as coisas como eu, elas estão sendo inspiradas por mim. E eu as agradeço. Porque toda vez que eu sou copiada e toda vez que eu sinto que eu sou inspiração, isso me dá força para fazer o meu trabalho ainda mais bonito, ainda mais autêntico e ainda mais comigo.
Eu espero que essa reflexão traga para todos nós a grande ideia de que somos seres enormes, criativos e incríveis, que estamos aqui para trazer inspiração para o mundo. Porque esse é o nosso papel. Só completamos e só trazemos, né, para quem trabalha com cura ou não, né, o que nós viemos trazer de contribuição quando entendemos que somos a inspiração. Somos o que o mundo precisa ter. Então, que esse processo da cópia, né, ou da criação, não nos deixe de criar, e sim que nos inspire para ser cada vez mais autênticos, cada vez mais a gente, cada vez mais verdadeiros. E que essa seja uma inspiração para você também, que hoje começa, encontrando no outro a inspiração para ser a melhor versão tua, porque você merece e o mundo também merece. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que isso inspire vocês para serem melhores ainda. E vamos lá, me acompanhem, me sigam, faz aí, toca o sininho, né? Dá um like na nossa página e dividam com os amigos, porque a gente só consegue continuar esse trabalho se realmente a gente tiver pessoas que vão estar ouvindo, né? Esse é o meu trabalho social de volta para o planeta, eu amo isso daqui. Eu tô recebendo feedbacks incríveis dos meus clientes falando, Emily, parece que eu tô na sua frente. A ideia é justamente essa. Então, coloca aqui a sua opinião, ajuda a gente a fazer esse canal ainda mais bonito e traga a tribo junta, porque juntos somos muito, muito, muito mais fortes. Somos um. Um grande beijo para vocês, então, com muito amor e inspiração da minha casa criativa para a sua. Beijão. Tchau, tchau.